100. Era o mundo chegando e ninguém que soubesse que eu sou violeiro, que me desse o amor ou dinheiro. Era um, era dois, era 100. Vieram pra me perguntar: oh, você de onde vai, de onde vem? Diga logo o que tem pra contar. Parado no meio do mundo, senti chegar meu momento. Olhei pro mundo e O que é que faz de um homem, do ser humano, um poeta? Antes de tudo, precisa que seja um ser humano. A poesia é uma forma de humanização também, uma forma de conhecimento. Eu penso que o conhecimento é a grande chave para você entender-se e entender também as coisas. Eu acho que é muito necessário que a legitimidade do ato de criação seja vivido por uma espécie de incorporação, como se a palavra fosse um orixá e eu tivesse que recebê-lo de forma a preparar um canal dessa recepção e transforme aquilo que é produzido numa coisa nova, uma coisa que eu antes de fazer não conhecia, nem como forma, nem como conteúdo. A poesia, por exemplo, precisa de uma certa parte de memória emotiva, de você recuperar uma emoção própria que transforme aquele ato simples de escrever num ato emocionalmente mais carregado, mais diferenciado dos atos comuns do seu cotidiano e tal. Eu, para escrever, preciso dessa espécie de uma coisa similar que a AO tem quando vai incorporar um orixá. E no caso das músicas que você compôs em parceria, como é que se dá essa relação, né, dialógica, né, como, sei, Vira Mundo, com Gilberto Gil, e tanto as parcerias com o Paulinho da Viola, enfim? Isso tem fundamentos. Eu jamais seria parceiro de alguém que fosse... que não pensasse algumas coisas, não sentisse algumas coisas que nos permitissem parceria. Dificilmente eu teria parceria com essa pessoa que não gosta da vida, não gosta não tem os prazeres que eu tenho a experimentar determinada relação com a beleza, com os pobres. Eu sou um humanista, não um humanista rossoniano que acredita naquele homem puro e bom, etc. tal, mas sou de qualquer forma humanista. Acho que a raiz é o homem e acho que as parcerias dependem dessa cumplicidade de acreditar também num mundo melhor, num mundo mais humano e na humanidade. Você nasceu Entre Rios, né? Nasci Entre Rios. E como é que se deu o seu ingresso aqui para a capital, né? Essa participação no CPC da Uni? Como é que veio a se tornar esse homem político também, né? Além de sensível? Demorou, eu acho que meu caminho foi um caminho que até hoje ainda sou um caboclo do mato, né? Eu sou meio... Mas, tipo, assim, eu percebo que sempre quis conhecer as coisas, porque nasci num lugar muito pequeno, em Pedras, um arraial. Então o contato com o mundo era muito rarefeito. Mas desde criança que eu tinha muita curiosidade. Na casa dos meus pais não tinha livros. E algumas incursões por esse mundo moderno, contemporâneo, começaram através de revistas, jornais e, sobretudo, cómics, revistas em quadrinhos, gibis, rádio, depois o cinema. Mas tem também uma coisa muito forte que é a própria cultura popular. Eu tenho muita aproximação com a cultura popular, a feira no interior, né? As histórias, as narrativas, as ficções que minha avó contava, que circulavam também nesse ambiente do interior, um pouco. A própria religião católica, ela é cheia de elementos, vamos dizer assim, provocadores do imaginário, embora criem um imaginário muito complexo de culpa, pecado, essas coisas todas que a gente custa se livrar, né? E posteriormente vestibular de Direito, onde eu começo realmente a ter uma visão mais política do mundo. Então, contato com toda uma geração que naquela época fazia a revista Ângulos,
uma geração que também tinha vindo de uma... a Bahia era muito politizada na turma ginasiana, Colégio da Bahia era fantástico em termos de professores, em termos de alunos. Estavam sempre na rua participando de lutas políticas. Enquanto era adolescente ginasiano, eu na universidade comecei a conhecer por dentro, em função de toda uma geração que estava na universidade. Primeiro foi quem me falou de Candomblé, foi Paulo Gil Soares, e depois as ruas de Salvador, né, com essa turma ocupando a porta da civilização brasileira, o Cinema Guarani, a Praça Castro Alves. Eu fui meio que adquirindo essa visão política que eu não tinha. E isso culmina com a minha entrada no Partido Comunista. E aí eu convivi com grandes artistas, no CPC, no Centro Popular de Cultura, não só locais como nacionais. Oduvaldo Viana Filho, Leon Ishma, o próprio Jabu, que era também ali da coisa, Carlos Diegues, Cacá Diegues, e aqui na Bahia muitos. E fiz o meu primeiro musical com Antônio José, e foi um Bumba Meu Boi, uma peça musicada que hoje se chama Tom Zé. Não é? Havia um contato muito grande com a universidade, sobretudo com a escola de teatro. O Luiz Carlos Maciel era um recém-chegado e foi meu professor de direção. Ele estava participando do roteiro de Deus e o Diabo na Terra do Sol, que era um filme do Glauber, ele tinha muito contato com o Glauber. Então, nesse momento é que eu tenho contato com várias coisas da cultura brasileira. Tem um amigo nosso, o Hamilton Nonato, que foi quem tinha uma biblioteca excelente. Eu me fartei, além de frequentar muito a biblioteca pública que havia na Praça Municipal. Mas é aí que eu tenho a minha primeira visão desse outro mundo político. No CPC eu passo a conhecer outros poetas, Brecht, Mayakovsky, na escola de teatro, as teorias do teatro, tudo isso vai me ajudar a pensar na estética como uma função, não só daquela belezinhas, mas também a função social da arte, e a discutir isso em outro nível. E esse é um momento de mudança no meu trabalho. Eu publico as primeiras coisas numa revista chamada Movimento. Então tudo isso foi o fermento dessa mudança que na minha cabeça se operou nessa época. E depois você foi para São Paulo, né? Sim. Na época da ditadura, e lá você chegou a lançar um livro de poemas. Como é que foi essa fase? Na verdade, foi escrito aqui. Esse livro, chamado Inquisitorial, circulou de uma forma incrível, porque foram 500 exemplares. Um deles chegou até à eficiência da contracultura. Quando eu visitei a África, já muito depois, mais recentemente, ao ser apresentado na recepção da embaixada ao presidente da Assembleia Nacional, Roberto Dalmeida, ele disse que me conhecia através dos meus poemas que ele tinha lido na prisão, quando eu era guerrilheiro de Agostinho Neto. Tu imagina que força, que emoção, eu chorava tanto quando ele me dizia. E ele recitava o poema. Essa coisa da poesia é muito forte para mim, assim, no sentido de, mais tarde também, quando eu começo a conhecer toda a geração emergente, Paulinho da Viola, Bush, Gilberto Gil, eu começo a compor também com eles, e daí surge a minha obra, basicamente, nos festivais e depois, mais tarde, circulando em várias coisas. Aí você chegou a estudar medicina, né? Sim. Existe uma relação entre essas ciências naturais com a arte? Por que é que você enveredou, né, por esse estudo aí? Eu fui levado à medicina pela dor. E também, como eu, em medicina, tentei várias coisas, sobretudo psiquiatria. Mas eu percebi que o contato com o louco, com aquele chamado louco, com a loucura, melhor dizendo assim, eu tinha muito medo de ser contaminado, porque eu já tenho uma boa dose de coisa. Estou muito próximo, né,
Eu sou limiar dessa coisa. E acho que a poesia está sempre perto dessas verdades humanas, né? Dessas circunstâncias humanas. Então, e a poesia e a militância cultural sempre foi minha atração. Eu sou engajado culturalmente sem remissão, não tem jeito. Eu gosto de criar. Eu chamo, meu maior medo é não poder criar. Né? Acho que a minha definição de potência é a criação. Né? Não é necessariamente levantar um órgão, é funcionar plenamente potente e criar. Sou viramundo virado na ronda das maravilhas, cortando a faca e facão, os desatinos da vida, gritando para assustar a coragem da inimiga, gritando para não ser preso pelas cadeias da intriga. Prefiro ter toda a vida como inimiga, até na morte da vida, minha sorte decidir.